Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe o diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Mike Martins. Mike Martins, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Ok, o prazer é meu em estar aqui com você, Milton. E um dos nossos objetivos hoje aqui é falar em qualidade de vida no ambiente de trabalho. Correto. É possível viver um ambiente de trabalho sem estresse? É possível você ministrar as doses de estresse que você está recebendo durante o trabalho. E como você vai permitir que isso aconteça devido aos pensamentos que antecedem todas as ações, Milton? É o estresse que mais atinge o trabalhador no dia de hoje? Sim, decorrente dos pensamentos que ele tem que passam sem perceber, passam no nível automático. Então, o que acontece? Esse liderado, ele não percebe que ele mesmo está causando o seu estresse através das imagens, das vozes, os diálogos internos e os pensamentos que ele está permitindo dentro da mente dele e fazendo com que isso fique muito maior. Por quê? Porque a mente não sabe a diferença da realidade para a imaginação. Quando nós pensamos, nós utilizamos um padrão, Milton. Esse padrão é o que nós chamamos de a estrutura da subjetividade. Subjetividade é o pensamento, se há um pensamento, há uma estrutura. Isso acontece através dos blocos que são os 5 sentidos: visão, audição, sinestesia, olfato e o gosto. Esses blocos, quando eles se unem, eles formam o que nós chamamos de um pensamento. Esse pensamento ele acontece o quê? No nosso, que nós chamamos de nosso córtex cognitivo. É a parte onde os pensamentos se processam. Abaixo nós temos o sistema límbico, é onde as emoções são processadas. Depois disso, nós temos um time que manda sinais para dentro do nosso corpo, para glândulas como tireoide, as suprarrenais, os ovários e os testículos. E essas glândulas são as glândulas que formam o estresse. Então, o estresse ele vem decorrente do pensamento que a pessoa está permitindo. Ou seja, então muitas vezes não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, quer dizer, não é vou trocar de emprego porque eu não estou aguentando a pressão aqui nesse trabalho? Não. É o pensamento que aquela pessoa está permitindo durante aquele momento. E o que acontece, Milton? A pessoa ela não percebe que um pensamento está ali acontecendo, porque é tão automático o sistema, ele funciona, que nós não percebemos. Espera aí, o que eu estou pensando antes disso? O que acontece quando eu penso em X? O que acontece quando eu penso em Y? E qual é o Z da questão? Então, o ambiente de trabalho em si, que nós chamamos a sua área de conforto, o seu ambiente, ele nutre as pessoas com os 5 sentidos, como eu disse mais cedo. E esses 5 sentidos nós chamamos de objetividade, é o que acontece fora. Quando entra dentro, nós trabalhamos com a subjetividade. Aí cada um usa o seu filtro, cada um usa a sua percepção, cada um usa as suas vivências que teve na vida e dá o quê? Dá um significado ao que está acontecendo. Se o significado for bom, o corpo é banhado com dopamina, serotonina, melatonina, substâncias e enzimas que fazem com que nós sejamos criativos, sejamos proativos e trabalhemos o dia inteiro muito bem. O outro coquetel é cortisol e adrenalina, que são os que fornecem o estresse no nosso corpo, Milton. E por que a gente sempre coloca a culpa no outro? Porque é mais fácil. É mais fácil você projetar a culpa no outro do que você aceitar a própria culpa. Porque para você aceitar a sua própria culpa, você tem que conversar com você de maneira que você se sinta bem. Então, como nós estamos vendo o que está acontecendo do lado de fora, é mais fácil eu colocar a minha atenção para o lado de fora, porque colocar a atenção para o lado de dentro é um pouco mais desafiador e precisa de técnicas, estratégias e atitude e conhecimento para isso. Quer dizer, isso não tem nada a ver com a minha capacidade técnica de desenvolver uma determinada ação ou de desenvolver uma função dentro da empresa. Quer dizer, o meu estresse não está ligado a, de repente, uma carência técnica que eu tenha. Pode ser, se for a carência técnica, for como controlar sua própria mente. Aí sim, realmente. Porque é aquilo, Milton, nós não temos um manual de como a nossa mente funciona. Nós temos 2 processos que nós chamamos de mente. É o software, são programas que nós não conseguimos ver. Okay? A pessoa é um pai, a pessoa é um marido, a pessoa é um executivo, a pessoa é um atleta. E a cada momento da vida dela, dependendo do ambiente que ela se expõe, ela assume essa persona, esse personagem. Agora, para se conhecer, aí você precisa estudar. E talvez essa área, essa competência seja carente. Então, o entendimento de si, como que a mente funciona,
é algo que tem sido muito pouco explorado. Agora, devido aos avanços tecnológicos, à globalização e à internet, nós temos essas ferramentas muito mais perto de nós. As empresas e as corporações têm se preocupado com isso? Algumas têm, sim. Elas têm percebido a importância disso, principalmente agora com o mercado superaquecido. Agora a demanda, você pode encontrar trabalhos facilmente. Então a empresa está percebendo que, peraí, além do profissional, do executivo, do liderado ser muito bem remunerado, ele precisa se sentir bem onde ele está trabalhando. Então o fator sensação, se sentir bem, ele volta. Então há inúmeras empresas que elas estão fazendo o quê? Treinando os seus líderes, treinando os seus executivos, para eles entenderem o poder da sensação e o poder de se sentir bem, para eles se comunicarem melhores com os seus liderados. Para eles se entenderem. Primeiro sim, porque... Antes de mais nada. Know thyself. Conheça a si mesmo primeiramente, para depois poder conhecer os outros. Autoconhecimento, essa é a palavra então para que a pessoa comece a resolver todos esses problemas que muitas vezes impedem o seu desenvolvimento dentro de uma empresa e começa a atrapalhar principalmente suas demais relações fora da empresa. Correto. E como é que a gente desenvolve o autoconhecimento? Através da programação neurolinguística, você consegue estudar como que a sua mente funciona. O autoconhecimento, ele vem devido ao quê? Do conhecimento no banco de dados. Nós precisamos ter o conhecimento dentro da nossa mente. Um exemplo clássico é estudar o Império Romano. Se você estudar Roma, você vai saber que o que está acontecendo agora já aconteceu antes. Somente o que muda é o quê? É a terminologia, são o que? A tecnologia, mas tudo se repete. Então, quando você entende como a sua mente funciona, e a programação neurolinguística, que é o quê? O estudo da estrutura da experiência subjetiva, Milton. Como o pensamento funciona. Se há um pensamento, há uma estrutura. Se há sucesso, há uma estrutura. Quando você consegue estudar os blocos e consegue modelar o que essas pessoas fazem, e você entende como a sua mente funciona, e aí quais são as ciências mais utilizadas? A programação neurolinguística é uma extensão da linguística, psicologia, neurologia e da cibernética, da programação. Quando você entende esses conceitos, você entende como a sua mente funciona. Você entendendo essa tecnologia e como a sua mente funciona, você consegue o quê? Acessar o conhecimento que está dentro de você. Ou seja, eu aprendo a ter autoconhecimento. Sim. É possível isso? Facilmente. Agora, isso é uma ação individual? Eu posso, por minha conta, chegar a esse conhecimento de quem eu sou, do que eu sou? Ou é necessariamente a presença de um profissional, de um outro profissional, de um especialista que vai fazer com que eu me perceba? Se você for um autodidata, se a pessoa for uma pessoa que entende que a repetição é a mãe da excelência, tem o gerenciamento de tempo, tem os recursos que são esses livros, que agora nós temos esses livros em português, Milton. Quando eu comecei aos meus 19 anos, a maioria desses livros eram somente em inglês. Por isso que o inglês, de eu ter morado nos Estados Unidos há tanto tempo, fez uma grande diferença. Se você for autodidata, você consegue aprender muito sozinho. A grande questão em sendo autodidata é que você não tem as pessoas para você aplicar a técnica e receber. Em um curso, Milton, você tem um profissional, um trainer, ele vai explicar a teoria, ele vai fazer uma demonstração no palco e depois você vai aplicar em alguém e vai receber. Assim você passa pelas 3 percepções da aprendizagem. Quando nós somos autodidata ou quando nós estamos estudando sozinho, a parte da prática ela fica um pouco carente. Agora, se você já começa a estudar, você já consegue utilizar as funções da sua mente, porque você pode facilmente ir ao passado, lembrar de um momento no passado, ir ao futuro, imaginar o futuro e viver no presente. A única carência da pessoa ser autodidata é o fato da pessoa precisar de alguém para aplicar a técnica e que alguém aplique a técnica nela. Você fala que desenvolver a autoconfiança auxilia o crescimento, mas alerta para alguns cuidados específicos. Que cuidados são esses? Em que situações há algum risco? Principalmente quando você está muito confiante, mas você não possui o capital intelectual para fazer algo. Você não tem as referências, você não tem as experiências, os casos dentro da sua mente. Então você pode agir, Milton, sem levar algo em consideração que na programação neurolinguística nós chamamos de ecologia. Qual o impacto das minhas ações na outra pessoa e no sistema? Quando nós levamos em consideração a ecologia, nós sabemos que nós estamos usando a confiança
de maneira que está levando todas as pessoas que estão ali a um resultado e que o sistema está ganhando, a outra pessoa está ganhando e você está ganhando. Um grande exemplo que você pode ver a respeito dessa autoconfiança super elevada é na prática de alguns esportes. Que as pessoas se expõem a situações onde o que pode acontecer? O seu corpo pode correr risco, a sua saúde pode correr risco, devido ao número pequeno de repetições e práticas naquele contexto. Então, quando somos muito confiantes, precisamos levar em consideração as experiências, o conhecimento que temos e o impacto dessas ações em outras pessoas. Autoconfiança demais leva a prepotência, arrogância? Pode levar. Agora, com a ecologia, você consegue utilizar a autoconfiança, um nível super alto de confiança e perceber qual vai ser o impacto em outras pessoas. Por quê? Quando você usa muito confiança e uma pessoa fala, você é prepotente, você é arrogante, foi simplesmente porque você não levou em consideração o impacto das suas ações nos outros. Então, os outros rotularam aquela ação da maneira que elas são. A ecologia é o que nós temos na programação neurolinguística para que você ganhe, a outra pessoa ganhe e o sistema se beneficie de todas as suas ações. Isso passa pelo que você fala, que é o manual de confiança? É isso. O manual de confiança é o que eu chamo de nível 1. Primeiro, você tem que saber usar a confiança. Você precisa saber, nesse momento eu vou ser confiante. Como? O que você vai pensar antes da ação? Como você vai conversar com você? Você acredita que você vai fazer um bom trabalho e que cada repetição você vai se tornar melhor? Então eu uso isso antes de me expor a uma situação. A pessoa usa isso antes de se expor a uma situação. Depois dela ter repetido isso inúmeras vezes, aí ela vai ter autoconfiança, Milton. Aí ela simplesmente entra e executa com maestria. É o que Gregory Bateson, daqui a pouco eu conto para você e para todos, chama-se dos níveis de aprendizagem. Nós precisamos de repetição para chegar no nível de maestria. Gostaria de saber agora, Milton? Antes, só me diga uma coisa aqui. O que nos pauta é o pensamento, não é a ação? Sim. E o pensamento ele acontece no nível automático. A pessoa não consegue perceber que isso aconteceu. Só uma mente bem treinada e uma pessoa experiente, provavelmente com mais de 40 anos, 50 anos, que conhece muito os procedimentos, consegue identificar isso. Se você pegar um adolescente ou um jovem adulto de 20, 25 anos, ele não tem um lobo frontal pronto. Essa parte na frente do cérebro que é responsável por planejamento estratégico, processos visionários, trabalha com o processo de personalidade e manda muitas informações para as outras áreas do cérebro. Então, quando nós não temos o lobo frontal muito bem desenvolvido, nós não conseguimos perceber que toda ação acontece por causa de um pensamento. Isso não se desenvolve mais nem mesmo numa geração que tem sido exposta a mais desafios desde o início, porque cada vez mais essa turma está chegando ao mercado de trabalho, às vezes não necessariamente das formas convencionais. Quer dizer, esse pessoal chega a esse mercado sem esse tipo de conhecimento, sem esse tipo de desenvolvimento? A maioria sim, porque é o que eu realmente acredito, o meio, o ambiente nos nutre. Então hoje a tecnologia, a evolução tem feito o quê? Com que nós fiquemos plugados, que fiquemos conectados a algo o tempo todo. Então nós ainda, Milton, continuamos fazendo o quê? Funcionando através de estímulos do meio. Isso é quando nós utilizamos a nossa própria mente para fazer com que o meio vire nosso fruto. E aí que faz a diferença. E o lobo frontal, só aproximadamente depois dos 25 anos, essa parte do cérebro está pronta para fazer esses pensamentos. O que não quer dizer que a gente não deve confiar em ninguém com menos de 30 anos. As pessoas passam por experiências diferentes e se desenvolvem diferentemente. Agora, se você chega para um adolescente e você fala para ele, você já pensou em morrer? Ele vai olhar para você com uma cara de, não, já pensei na morte, em morrer não. A hora que você começa a ter esse tipo de pensamento, o seu lobo frontal está funcionando. E sim, Milton, se você foi exposto a uma situação muito delicada, a um período da sua vida que você era muito jovem, o seu cérebro, ele através da neuroplasticidade, ele vai se expandir e vai conseguir e perceber novas informações. Consequentemente, sim, desenvolvendo o lobo frontal mais rapidamente. Você conversou conosco agora há pouco e ficou nos devendo aquela explicação, então, dos níveis de aprendizagem. De acordo com Gregory Bateson, um antropólogo
nos anos 70, que colocou muitos especialistas juntos. Ele fez vários estudos, Milton, para descobrir como que as pessoas aprendem. Eu tenho até uma história rápida que eu posso contar para você depois. Então, ele fez o quê? Ele, através dos estudos dele, ele chegou em 5 níveis de aprendizagem. O primeiro é o que chama-se de incompetência inconsciente. A pessoa não sabe que não sabe. Ela nunca se expôs àquilo, então ela nunca precisou perceber aquelas informações. Ela nunca precisou estudar a respeito daquilo. O segundo nível é incompetência consciente. Agora ela tem certeza que ela não sabe. Porque ela se expôs, ela tentou fazer e ela não conseguiu fazer o que ela queria fazer. Esse é o nível que nós aprendemos mais rápido, porque qualquer coisa é algo novo. Depois nós vamos para o terceiro nível, que é o competência consciente. Nesse nível você sabe. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que se preparar antes. Você tem que lembrar de como foi antes. Você tem que ficar se supervisionando para você fazer um ótimo trabalho. Depois você chega ao quinto, que é o incompetência consciente. Nesse nível você já faz o quê? Você não sabe que não sabe novamente. Opera automaticamente, você não precisa fazer nada. E no quinto nível é o que nós chamamos de maestria, que além de você fazer isso naturalmente, as pessoas ficam surpresas com você, astonished, falaríamos em inglês. Então ele mapeou os níveis e como que as pessoas passam por esses níveis. E a todo momento nós podemos estar no 1 ou no 5, depende ao que nós estivermos expostos. E ele fez esses estudos através de estudos com animais, golfinhos e outros. Passar por esses níveis de aprendizado está relacionado à experiência que o profissional possa ter? Experiência e repetição contínua. Agora, há 2 tipos de repetição contínua e aprendizagem. O primeiro é quando você é exposto a um ambiente e você passa 8, 10, 12 horas em São Paulo, né? Facilmente, 14 horas, trabalhando naquele local. Então, aquele ambiente ele vai preparar você para aprender. Querendo ou não, depois de 2, 3 anos, você está um expert no que você faz. O segundo é um pouco desafiador. É quando você vai exercer um poder no meio para você aprender. Exemplo, trabalha 14 horas por dia, 12 horas por dia, vai chegar em casa e ainda vai estudar. Vai para uma pós-graduação, vai para um mestrado, vai para um curso de programação neurolinguística ou de coaching. Aí sim, e aí o que? Vai contando as horas. Porque Gregory Bateson, ele chegou até um nível de horas aproximado para isso. Okay? Para você chegar mais ou menos no terceiro, que é competência consciente, aproximadamente 1000 horas de estudo. Para você chegar no quarto nível, okay, aproximadamente 5.000 horas de estudos. Para você chegar na maestria, são 25.000 horas de repetição. No nível 1, o meio forçando, e no nível 2, você forçando o meio ao seu favor. Por isso que hoje eu entendo realmente quando eles dizem que a vida começa depois dos 40, 50, porque eu já fiz a matemática. Dá mais ou menos esse tempo. Sim, 25.000 horas leva mais ou menos esse tempo entre toda a grade curricular de escola, os cursos de especialização, as horas de trabalho, leva mais ou menos essa idade para você conseguir 40. Por isso que grandes atletas, grandes profissionais, os pais colocam eles para fazer isso com 4, 3 anos de idade. Que eles antecipam, eles conseguem chegar a isso com 25 anos. O autodidata não atalha esses caminhos todos? Sim, através da teoria. Ele estuda muito, ele se expõe muito e ele faz tanto isso que ele acredita que ele pode fazer. E quando nós acreditamos que nós podemos fazer, tudo se torna possível. E o autodidata, ele consegue fazer isso. Por quê? Porque ele tem muita informação no seu banco de dados. Ele tem muitas experiências, ele estudou inúmeros. Aristóteles, Sócrates, Platão, ele estudou esses grandes gênios, essas grandes pessoas. Então ele faz o quê? Ele traz para o dia atual esses ensinamentos e ele percebe que funciona. Mas o pensar positivo não é garantia de sucesso. Sim, é garantido. Se você conseguir pensar positivo todos os dias, a partir de um certo tempo, você começa a agir positivamente. Você agindo positivamente, você vai executar as ações que você precisa executar para você colher as informações do meio, do ambiente e agir diferente. Mas aí conceitos como conhecimento, criatividade, tudo isso não é importante, a ausência deles não faria com que o meu pensamento positivo não me levasse a lugar nenhum? Eles são porque o que são? O banco de dados precisa estar pronto. Para você ter criatividade, para você ser inteligente, você poder improvisar, você já precisa dessas informações dentro de você. Por isso que você vira uma pessoa e fala, já pensou em construir uma pirâmide? Não. Mas você já pensou em ser o primeiro da sua empresa? Ah, já. Quer dizer que é possível ser o primeiro da empresa.
mas ela nunca se especializou em como construir uma pirâmide. Agora, se aquela pessoa começar a acreditar que ela pode construir uma pirâmide, começar a estudar, fazer um curso de arquitetura e continuar se estudando, eu garanto para você que depois de uns 10 anos, essa pessoa levanta uma pirâmide, nem que seja uma maquete. Mas que ela levanta, porque o cérebro não sabe a diferença, Milton. O que nós formos exposto todos os dias, nós vamos ficar mestre naquilo. Eu sou o que eu penso. Definitivamente. Mesmo que eu não conte o que eu penso. Você está pensando e não percebendo que um pensamento move tudo. Agora, não há o risco de eu acreditar só no meu pensamento e não acreditar na experiência, nos atos, na necessidade de eu mostrar até para os meus parceiros o do quanto eu sou capaz e ficar apenas no pensamento? Sim, isso pode acontecer. Agora, o meio é muito inteligente, o ambiente é muito inteligente. Ele te dá evidências, fatos, que você precisa fazer algo mais para chegar a esse desenvolvimento. Então, há um firewall do sistema, há um antivírus. Há um antivírus no há meio um do caminho. antivírus que te ensina o que você precisa fazer para você conseguir atingir sua meta. Mike Martins, você chama a atenção também para a necessidade do profissional, do ser, né, da pessoa, saber diferenciar sonhos e metas. Não são as mesmas coisas. É uma linha bem tênue. Agora, podemos ser muito rápidos nessa explicação. Um sonho e uma meta. Uma meta é um sonho com data. Essa é a diferença. Um sonho é uma meta com data. Quando você coloca uma data e você começa positivamente a pensar naquilo todos os dias, o ambiente, o sistema começa a fornecer para você informações que você não via antes. Então você começa a perceber, você liga o seu iPad, uau, a data está chegando. Você acorda de manhã, você olha no teu Outlook, opa, eu tenho uma data. Então você começa a se orientar. Então essa é a diferença do sonho para uma meta. Mais do que uma data, um planejamento para alcançar aquele sonho. Um sonho sem um planejamento vai passar a vida inteira sendo um sonho nunca realizado? Sim. É isso? Sim, você precisa das ações para você atingir. E é possível treinar a pessoa a se planejar, porque o que a gente vê mesmo no ambiente de trabalho muitas vezes caótico que nós vivemos, falta de tempo para uma série de ações, essa ideia de planejar cada uma das ações, e aí passa pela questão do pensamento, é possível treinar a pessoa nesse sentido, para ela passar a planejar. Facilmente. E, principalmente, a carência é no lobo frontal, que eu falei para você anteriormente. O lobo frontal é responsável pelo planejamento estratégico, essa parte do nosso cérebro que está na frente. Então, através de cursos, através de perguntas, através de aprendizagens, nós conseguimos levar em consideração inúmeras facetas quando nós vamos estabelecer um plano. Nós levamos em consideração o ambiente, o comportamento, capacidade, crenças, valores, o nível de identidade e o nível de visão, né, Milton? O que o sistema vai ganhar comigo atingindo a minha meta. Então você faz perguntas para você que você não fazia antes. E o simples fato de você responder perguntas que você não respondia para você antes, você amplia o seu repertório, você amplia as suas ideias. Então você consegue o quê? Um plano e um planejamento mais sólido, onde você levou em consideração o maior número de informações possível. E aí, como é que se explica então o sucesso de muitas vezes jovens que ainda não desenvolveram o lobo frontal e conseguem, através das suas ações, chegar a excelentes resultados? Como é que se explica isso? Isso, por exemplo, é aquilo que eu falei para você. Nós temos que saber quem é o modelo. Aquele jovem não chegou ali sozinho. Ele teve alguém, ele teve algum estímulo que o levou a fazer isso. Então, às vezes, pode ser o quê? Teve um ótimo mentor, um ótimo pai, uma ótima mãe que acreditava, que motivava e mantia essa criança, esse jovem com foco. Às vezes pode ser um acidente. Às vezes pode ser o quê? Um livro. Às vezes pode ser alguma coisa que aconteceu com essa pessoa que a motivou. Um grande exemplo que está fresquinho é do Facebook. Você lê o livro, você assiste o filme e você vê. O que levou ele a criar esse movimento foi uma desavença que ele teve com a namorada dele. Então os estímulos são pequenos. Cada um tem um. Outro grande exemplo da atualidade é o Steve Jobs, que a partir do momento que ele percebeu que realmente ele ia transcender mais cedo do que ele pensava, ele começou a trabalhar mais, ele começou a criar mais, ele começou a fazer mais coisas que ele fazia antes. E olha onde que a Apple chegou atualmente. Então, o que antecede uma ação? Um pensamento. Esse pensamento teve uma causa, teve um estímulo,
que seja um mentor, um pai, uma mãe, um avô, um professor. Alguém fez a pergunta certa no momento certo, estimulou aquele jovem no momento certo e ele conseguiu fazer o quê? O que o Walt Disney era muito bom. Ele conseguiu ver o futuro. Quando ele viu o futuro e ele gostou do que ele viu, ele continuou fazendo até onde ele chegar. Então, teve algo que aconteceu, teve um estímulo que levou esse jovem a chegar onde ele quer. Tiger Woods, pai dele, de molequinho, ele já ficava brincando. O pai era um golfista. Então, o que o pai fez? O pai auxiliou ele e ele escolheu isso. Então, isso que nós fazemos na programação neurolinguística, Milton. Nós estudamos a causa do que seja uma fobia, um medo, um pânico, que seja sucesso, que seja um visionário. Na programação neurolinguística você consegue, com livros de Robert Dilts, um grande mentor da PNL, descobrir a estratégia de Einstein, a estratégia de Freud, Mozart, Aristóteles, como eles pensavam. E se eu fosse dizer o que todos esses tinham em comum, esses conseguiam ver o futuro através de imagens. Viam o futuro, conseguiam criar um filme vívido de como ia ser o futuro. E esse filme estava conectado ao quê? Dopamina, serotonina, melatonina, substâncias que nós adoramos. E aí a repetição é a mãe da excelência. Chama a atenção quando você fala, por exemplo, de vícios. Alguns são muito comuns, estão no nosso dia a dia, que a gente enxerga, é o cigarro, é a bebida, etc. Mas você fala em vício da comunicação interna negativa. Correto. O que é isso? Isso é algo muito interessante, Milton, e todos os cursos, todos os meus clientes, eu converso com eles, eles não percebem. Milton, todos nós temos uma voz que é nossa, que conversamos com nós mesmos. Porque, como eu falei para você, o que é a programação neurolinguística? É o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Isso é o pensamento. Então, quando você vai mapear, se existe um pensamento, existe uma estrutura. E você começa a perguntar para a pessoa, o que você faz antes disso? Você percebe que a pessoa conversa consigo mesmo ou consigo mesma. E o que ela fala para ela antes da ação é o que a leva à ação. Então todas as pessoas conversam consigo mesmas, só que elas não percebem. Elas atribuem essas vozes a outras pessoas, mas essa é uma função básica do cérebro. Então quando o cliente chega para conversar comigo e eu pergunto para ele, você sabia que você tem uma voz que fala com você? Ele olha para mim como, hã? Eu falo assim, eu sei que você fala com você mesmo. Porque mesmo se você não sabia disso, essa é uma função da sua mente. E o que você fala para você está conectado por sensações. Aí o cliente olha para mim e fala, o que você tem dito para você? Aí o cliente percebe que ele tem conversado com ele, comunicação intrapessoal, ele tem conversado com ele de maneira negativa. E quando você fala coisas terríveis para você, você sente sensações terríveis. Então eu realmente estudo a causa. É muito baseado na lei do reducionismo. Você reduzir algo em componentes pequenos o suficiente que você pode estudá-los. E nesse processo a pessoa percebe a estratégia que ela utiliza para ela se boicotar ou a estratégia que ela utiliza para se motivar. E quando ela aprende, Milton, que ela fala com ela mesma, é lindo o que acontece na sua frente. Aí eu digo para o cliente e para os alunos, saber que você conversa com você mesmo é uma coisa. Agora, essa voz sua nunca foi para a escola. Então, vamos aprender a dizer coisas boas para nós, vamos perceber que vícios de linguagem, o que você tem conversado com você, aí nós entramos o quê? Num condicionamento para a pessoa começar a utilizar essa função da mente ao seu favor. Pensamento negativo é um vício? Totalmente. Principalmente aquela grande crença, né? O que realmente sei é que vou morrer. Você já imaginou a pessoa que diz isso para ela? O que ela vê depois disso? Ela vê um caixão. Ela vê o quê? Ela vê um nada. E o cérebro, quando não tem algo para ver, é a diferença entre curiosidade e desconhecido. Quando você fala desconhecido, você vê um preto na sua mente. Em alguns é branco, mas não tem nada. Quando você fala curiosidade, você percebe o quê? Que há algo a aprender. Então nós temos inúmeras crenças que não são nada mais do que diálogos internos negativos, que faz com que nós pensemos em fatores negativos. E aí você já sabe o que acontece, né? Só para a gente fechar essa nossa conversa aqui, já que nós estamos chegando ao final de mais esse capítulo aqui do Mundo Corporativo na CBN, quais são as atitudes mentais e práticas de uma pessoa de sucesso? Muito simples. Primeiro, ver, imaginar o futuro com sucesso. Ver o futuro, escutar o futuro, sentir o futuro, pôr cheiros no futuro, pôr gosto no futuro.
Segundo, dizer coisas altamente motivadoras. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz, é desejável. Se eu estou com um obstáculo agora, não usei problema, eu estou com um obstáculo agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 1 semana eu vou estar melhor. E se sentir bem e alinhar a sua fisiologia, porque, para encerrarmos, mente e corpo são sistêmicos, formam um sistema só. Depende do que você pensa, depende do que você sente. Depende de como você coloca o seu corpo, depende de como você se sente. Mike Martins, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Foi um prazer. Nos vemos em breve. Muito obrigado. Mike Martins é o diretor executivo do IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, e conversou conosco aqui no Mundo Corporativo de hoje. A você que nos acompanhou também, meu muito obrigado e até a próxima.